Americana, sexta-feira, 17 de maio 2024, está começando o Vox News. Vox News, você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Garantem a segurança plena do rodeio. Pedro Peol assume Secretaria de Esportes por apenas 7 meses. Polícia Civil de Americana prende líder de quadrilha que atacava residências. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, fala ao vivo daqui a pouquinho sobre a realidade do município. O São Paulo fecha a rodada da Libertadores apenas com um empate. Em Americana, 6h33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região. São 6h33, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4.270 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estocco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, e o e-mail dele é keller@vox90.com. WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de maio, é o dia da Constituição e também hoje é dia da luta contra a homofobia. 6h34, daqui a pouco uma entrevista especial com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Coisas boas, coisas ruins, o que está acontecendo e o que pode acontecer nessa reta final de primeiro ano de governo do Rafael Piovesan e o que Santa Bárbara está mais precisando. Daqui a pouco todos os detalhes. E dá uma satisfação aqui para os ouvintes, tem muita pergunta de ontem para o prefeito Chico Sardelli, já tem muitas perguntas hoje para o prefeito de Santa Bárbara, todas serão ou perguntadas ao vivo ou a gente vai respondendo com a assessoria dos prefeitos nos próximos programas, ok? Ninguém vai ficar sem resposta, eu prometo. 6h35. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa sexta-feira, bom fim de semana. Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana vai alterar para sentido único, ou seja, sentido centro, a rua Ana Esperança Zazari, entre a Avenida Iacanga e a rua Ibirapuera, na região do Jardim Brasília, a partir da próxima segunda-feira. Atualmente, este é o único trecho da via até a Avenida Armando Salles de Oliveira, com mão dupla. Com a mudança, haverá sentido obrigatório, ou seja, centro, em todo o trecho entre a Avenida Iacanga e a Armando Salles de Oliveira. O local estará sinalizado com pintura de solo e placas informando a alteração de trânsito. Essa informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura através da Unidade de Transportes e Sistema Viário. São 6h36. Durante a madrugada, mais uma vez vou falar aqui, aliás, desde o mês passado estou informando, tentando orientar os ouvintes do Vox News a respeito de obras que estão sendo desenvolvidas no sistema Anhanguera Bandeirantes. Desde o mês passado, a assessoria de imprensa do consórcio responsável pelas duas rodovias está divulgando que todo o sistema Anhanguera Bandeirantes de Cordeirópolis a São Paulo será recapeado. Serão 2 anos de obras, pelo menos a previsão, quase R$1 bilhão de investimentos. E essas obras de recapeamento sempre acontecem durante o período noturno. Então,
alguns questionamentos a respeito de obras que estão acontecendo. Por enquanto, esses trabalhos estão concentrados no trecho da Grande São Paulo. E nesse instante, rodovia Anhanguera apresenta ao menos 2 quilômetros de lentidão na pista sentido capital paulista, acesso para Dom Pedro, entre os quilômetros 106 e 104. A Anhanguera ainda congestionada, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, Bandeirantes, também o motorista diminui a velocidade entre os quilômetros 14 e 12. 6:37. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Muito bom dia. A FIFA está propondo um plano duro de combate ao racismo no futebol. Uma das propostas é até encerrar uma partida e o clube que incorrer no crime perder os pontos do jogo. Tá valendo punição dura para jogador, para torcedor, né? Para o clube que incorrer na prática do crime, seja quem for. Vamos ver. Libertadores da América ontem, São Paulo 0, Barcelona 0. Tivemos ontem o Botafogo garantindo classificação para as oitavas. Depois de 7 anos, Botafogo volta para as oitavas de uma Libertadores. Ganhou do Universitário lá no Peru, 1-0. O Fluminense também se classificou para as oitavas, ganhou do Cerro Porteño 2-1. Sul-Americano, o Bragantino jogou no Paraguai contra o Esportivo Luqueño. Ganhou e confirmou a classificação na Sul-Americana para as oitavas, o Braga. E o Cruzeiro, que recebeu União La Calera, ganhou 1-0. O Cruzeiro também passou de fase na Sul-Americana. Já que a Série A está suspensa, a Série B do Brasileiro prossegue normalmente. Domingo, o Santos defende a liderança na Vila contra o Brusque. A Ponte Preta vai jogar em Chapecó. O Guarani, em casa, pega o América Mineiro. Um abraço, até segunda. Fale com Jornalismo Vox. Fox News. Whats 982510626. Muito obrigado, Jota. 6:39. Já falamos ontem no programa 10 Pontos, mas registramos aqui mais uma vez. A crônica esportiva perdeu 3 grandes nomes. Silvio Luiz, narrador com seus bordões inesquecíveis, históricos, estava muito doente. O Washington Rodrigues, no Rio de Janeiro, o Apolinho, um dos comunicadores esportivos mais famosos lá do Rio de Janeiro e quiçá do Brasil. E também Antero Greco, jornalista, comentarista da ESPN, foi editor de esportes do Estadão. 3 perdas em, 24 horas, assustando aí a crônica esportiva, entristecendo a gente que é ligado ao esporte através da imprensa. 6:40. Teve uma grande reunião ontem, o Keller Estouco acompanhou, segurança para o rodeio de Americana, muita gente envolvida. Bom dia, Keller, mais uma vez, vamos às informações. Na manhã desta quinta-feira aconteceu uma reunião no plenário da Câmara Municipal de Americana para definir o esquema de policiamento para a 36ª Festa do Peão de Americana. Beto Lar, presidente do Clube dos Cavaleiros, qual sua avaliação referente à reunião? Bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia a todos. Ótima, né? Nós já fizemos a primeira e só agradecer a todas as autoridades, né? Que aqui compareceram e cada um está disposto a ajudar a festa, a trabalhar e cada um no seu setor. Eu acho que vai ser um sucesso esse ano porque nós temos o Pedrosa aí e ele conduziu muito bem essas reuniões, conseguindo trazer em massa todas as autoridades, né? Para que cada um, né, faça a sua parte. O Capitão Tel, que é o comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, responsável pelo trecho aqui de Americana. Capitão Tel, em relação a anos anteriores, existe alguma alteração, acesso e saída da Festa do Peão ou não necessariamente? Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Estaremos presentes na fiscalização com foco principal na alcoolemia, nos acessos à rodovia. Esse ano teve uma inovação que o policiamento territorial, o 19º Batalhão de Polícia do Interior solicitou o apoio do CPTRAN para realizar essa fiscalização já no ambiente interno, urbano. E isso vai facilitar para a gente, que a gente vai posicionar as viaturas nos acessos para dar maior fluidez
viária aí, um dos grandes reclamações dos anos anteriores, que demorava para fazer a evasão dos veículos. Fiscalização rodovia com o policiamento rodoviário. Exatamente, estaremos aí com efetivo reforçado, vários pontos, e a principal mensagem que a gente quer dar é: se você beber, não dirija. Muito obrigado, Major Moisés Zequeto, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana. Major, em relação a anos anteriores, houve alguma mudança em esquema de segurança? Câmeras também estarão à disposição do policiamento? Bom dia. Bom dia. Nós aperfeiçoamos aqueles pontos que consideramos falhos dos outros anos, né? Em especial o momento do escoamento da festa, onde a pessoa já ingeriu bebida, já está cansada devido à longa permanência dentro do recinto, né? E é onde a pessoa precisa atentar para chegar em segurança à sua casa. Esse foi o ponto de atenção especial e agradeço a disponibilidade dos órgãos que compareceram aqui hoje, né? Também os apoios requeridos, o apoio do BAEP, apoio da Guarda Municipal, o apoio da rodoviária, foi tudo ajustado nessa reunião de hoje aqui. Major, o senhor vai solicitar o apoio em relação ao trânsito do policiamento de São Paulo? Sim, nós fizemos em forma de inovação um pedido para o CPTRAN. CPTRAN é o Comando de Policiamento de Trânsito. Ele lida com as questões de São Paulo já há muito tempo. Eles têm a expertise de mexer com esses detalhes de rua, inversão de rua, mão de direção. Então, não é certeza que será atendido o pedido. Foi apenas um pedido como uma inovação aos outros anos, né? Estamos na dependência do Grande Comando autorizar. Muito obrigado, Major Henrique, 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar de Piracicaba. Subcomandante, bom dia, seja bem-vindo, Major Americana. BAEP dá apoio à Festa do Peão de Americana? O BAEP apoia no policiamento suplementar ao batalhão diário, ao 19º. E nós atuamos no policiamento ostensivo preventivo e na ocorrência, qualquer tipo de apoio de maior gravidade. Ou seja, qualquer tipo de ocorrência nos 54 municípios da região, o BAEP está à disposição. 52 municípios, a Americana faz parte deles. Muito obrigado, Major Henrique, comandante da Guarda Civil Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva. Qual será a função da Guarda em relação à Festa do Peão, a trânsito também, a área de segurança, comandante? Quero prazer imenso. Como já conversado há pouco na reunião, explanado para o Beto, a pedido do prefeito, a Guarda mais uma vez vai estar presente ali, atuando na fiscalização, orientação do trânsito, vai estar presente também dentro da Festa do Peão, auxiliando na segurança, para que o munícipe de Americana possa estar aí usufruindo da Festa do Peão de Americana mais uma vez. Em relação ao estacionamento do lado externo, comandante, de quem é a responsabilidade de fiscalização? Toda a parte de infração de solo, a fiscalização de trânsito é competência da Guarda Municipal de Americana. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. 15 minutos para 7 horas, faltam 3 semanas, exatamente 21 dias para a abertura oficial da 36ª Festa Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. Ninguém acertou ontem à noite os 6 números do concurso 2.725 da Mega Sena. Prêmio fica acumulado e amanhã pode pagar 30 milhões de reais, hein? Se alguém acertar. Ontem à noite, os números sorteados da Mega foram estes: 2, 10, 32, 33, 38 e 47. 2, 10, 32, 33, 38 e 47. Aqui na 40 acertadores, 41 na verdade. 54 mil reais para cada um. E a quadra, 3.200 acertadores, prêmio para cada um de 991 reais. 6h46. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, gravou ontem uma mensagem dizendo que o governo precisa ser rápido como os voluntários. Infelizmente, o governo não é maior que a nação. Os voluntários, a iniciativa privada, está mostrando que é maior, mais forte, mais organizada e mais eficaz. Estão trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a PM do Rio Grande do Sul, o Exército, a Defesa Civil, mas, em geral, os organismos do Estado brasileiro estão se servindo da logística e dos esquemas de distribuição de combustíveis, de abrigo, de recepção às pessoas que são abrigadas
são acolhidas, são aquecidas, recebem alimento, recebem tratamento médico, até em lugares em que o GPS não chega para identificar pessoas que ainda estão esperando socorro, eles localizam e imprimem mapas para as embarcações irem lá. Tudo isso foi revelado pelo vice-prefeito de Porto Alegre, que participa das reuniões, mas diz que não há antagonismo, que o Estado e a iniciativa privada estão trabalhando juntos como uma grande parceria público-privada, e que é falso o que disse uma apresentadora de televisão, que é mentira que os civis salvando civis. Não, é verdade. É verdade, e o trabalho dos civis é maior que o trabalho dos entes estatais, não? Tanto do município, como do estado, como do governo federal. É Porto Alegre mostrando isso, em que o gaúcho nunca foi dependente de governo. Eu vi, por exemplo, uma fábrica de sapatos que foi inundada, que já está produzindo de novo. Limparam tudo, lavaram tudo, ajeitaram tudo de novo, puseram tudo em ordem e já estão trabalhando. Uma boa parte desse trabalho é manual, então não houve prejuízo em mecanismos com eletricidade, etc. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Confirmando, são 6 horas e 48 minutos. A Climatempo informa que hoje não muda, né? A previsão não muda já faz aí quase 3 semanas. Dia de sol, tempo seco, sem a menor possibilidade de chuva aqui para Americana e cidades da região. A máxima hoje vai a 33 graus, aqui na Vox, 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. 11 minutos para 7 horas. Daqui a pouco uma entrevista com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, que já está aqui nos estúdios da Vox 90. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão praticamente estável, alta de apenas 0,2%. O euro vale na manhã desta sexta-feira R$5,574. O dólar comercial recuou uma pequena queda de 0,13%, fechou cotado ontem a R$5,13. O dólar turismo também caiu, R$5,337. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, Vox News especial, como anunciamos ao longo da semana. Convidamos e gentilmente está aqui presente nos estúdios da Vox 90 e abrindo espaço na sua agenda para falar um pouco, ou muito, sobre Santa Bárbara do Oeste, o prefeito Rafael Piovesan. Prefeito, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença. Reta final, faltam apenas 7 meses e meio aí para acabar o seu primeiro ano de mandato, vamos dizer assim. Pode ter um segundo, claro. Missão cumprida já, ou ainda ficou alguma rebarba, alguma coisa que o senhor faz questão de resolver e fazer ainda nesse mandato? Bom dia, prefeito. Bom dia, Jugense, bom dia, Keller, bom dia, Altoni, e um bom dia especial a todos que acompanham a Vox 90. Para mim é sempre uma honra poder conversar com vocês aqui. Olha, eu creio que até o final deste ano nós vamos entregar 100% daquilo que a gente se propôs durante o plano de governo e durante todo o momento, né, eleitoral lá em 2020. E isso me traz eu me sinto muito honrado por isso, sabe, Ju? Eu vejo que a gente conseguiu tirar do papel tudo aquilo que estava lá proposto no plano de governo e que isso se tornou realidade na vida das pessoas. É claro que a gente hoje imagina os degraus de cima, a gente imagina outros projetos, a gente já vem planejando isso, coisas que nós conseguimos lá atrás, né, que a gente imaginava, que pensávamos que seriam fundamentais, hoje a gente já superou elas e nós temos outros desafios, outros objetivos que foram alcançados. Eu tenho muita coisa para entregar esse ano ainda, durante esse primeiro mandato. Por exemplo? Olha, a gente tem ainda o Complexo Regional de Saúde lá do Jardim Europa, que ele é nos mesmos moldes do Jardim Pérola. Nós temos o CAPS infantil, que vai ser entregue, né, na semana que vem.
Nós temos o Centro de Referência da Saúde da Mulher, a gente tem a Cidade de Saúde, o novo terminal rodoviário aí de integração. Nós temos outras obras que estão em andamento de qualidade de vida. A gente tem o início, daqui a pouquinho, de uma unidade básica de saúde lá no Vista Alegre, para a região do Vista Alegre. A gente tem uma outra, uma escola para o San Marino, que a gente já conseguiu conquistar junto ao governo federal. Nós temos um novo complexo de saúde que vai ser dado início lá para a região do Molon. Tudo esse ano? Tudo esse ano. Esses nós vamos iniciar. Outros a gente vai terminar. Então esses são os outros passos que a gente conseguiu dar ao longo desse tempo. Prefeito Rafael, como Americana e Santa Bárbara são cidades conurbadas, gosto sempre de fazer algum tipo de comparação. O Chico Sardelli apanhou muito, está apanhando e vai continuar apanhando por um dos problemas é o asfalto aqui da cidade. E me lembro que a Câmara Municipal, o que eu consigo acompanhar, porque é o mesmo dia de sessão da Americana, o senhor apanhou bastante também por causa do bairro Cruzeiro do Sul, que o senhor não quis se comprometer com o asfaltamento, com o Cruzeiro do Sul. Como é que está esse Cruzeiro do Sul e por que o senhor apanhou tanto por causa desse bairro? Ô Ju, na verdade a gente mandou lá para a Câmara no final do ano passado, né? Lá em agosto, na verdade não era tão final, a gente mandou lá um pedido de financiamento, né? Autorização para contrair um financiamento, e uma parte eu disse que faria lá o Cruzeiro do Sul. Essa parte que faríamos do Cruzeiro do Sul, eu tinha separado um recurso, montante, acho que eram 25 milhões, a gente separou um recurso para poder fazer isso. Entretanto, nós temos outros dois projetos de pré-candidatos lá na Câmara, e eles fazem parte da comissão, são da parte da mesa, eles conseguiram travar o projeto, a gente perdeu esse recurso. Mas porque eles queriam que colocasse as ruas. E eu expliquei várias vezes, não dá para pôr a rua nesse momento, porque eu estou trabalhando junto ao governo do estado para conseguir um convênio, junto com o governador Tarcísio. Conseguir um convênio para quê? Para que a gente faça uma etapa e esse recurso ia ser destinado para outra etapa. 3 milhões? 3 milhões. Aí a gente trabalhou durante um bom tempo, aí mais de um ano, junto com o governador, para que nós tivéssemos aí a questão de uma semana atrás, mais ou menos, a gente conseguiu esse recurso através desse convênio, e agora sim, agora eu consigo falar quais as ruas que vão ser, né? Porque eu dependia do valor que ia ser liberado pelo estado. Imagine o seguinte, se eu, ao invés de 3, sai 1 milhão lá. Como é que eu ia ter falado as ruas que eu ia asfaltar, por exemplo, no financiamento que eu pedi para a Câmara? Então não dava para atropelar as coisas. E a gente sempre foi muito realista e também assim muito verdadeiro. Olha, não dá para fazer nesse momento. Eu dependo do convênio junto ao governo estadual. E graças a Deus, enfim, mesmo com essa dificuldade, já está assinado o convênio. Nós já em breve teremos aí toda a parte do processo licitatório e a contratação de uma empresa. Nós vamos fazer uma etapa lá importante. São 3 milhões do governo do estado e 3 milhões e meio de recurso próprio da prefeitura. Então, recurso nosso que a gente vai colocar, e vamos fazer uma etapa de 6 milhões e meio de asfaltamento lá no Cruzeiro do Sul. Keller Estocco, prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan. Prefeito, bom dia. Qual a situação de momento, os números em relação à dengue e o que o município tem feito para tentar diminuir a proliferação do mosquito transmissor da doença? Aliás, o senhor é biólogo e também emendo a pergunta. O senhor dá autonomia para a sua Secretaria de Saúde ou o senhor também orienta nessa questão de combate ao mosquito transmissor da dengue? Olha, a gente tem, né, eu acompanho bastante de perto essa questão da dengue, dou autonomia, é claro, porque tem pessoas super capacitadas lá em Santa Bárbara do Oeste, o pessoal que trabalha com isso, ele é realmente, Santa Bárbara, ao longo desses de bom tempo, ela vem se tornando uma referência no trabalho da dengue. Isso não faz, né, mas isso não nos protege a uma epidemia como a gente vem vivenciando agora no Brasil, né, como um todo. Santa Bárbara tem até agora, né, até o dia 10, nós contabilizamos 3.133 casos positivos de dengue. Então, é a segunda maior epidemia que nós já tivemos. Para efeito de comparação, o prefeito Chico falou que em Americana, nesse mesmo período aqui, 1.000 casos. 1.000 casos. Em Americana. E aí sempre tem alguma coisa que eu acho que a gente tem que acompanhar, né? A dengue, ela tem uma gravidade, e ela é a maior campanha da história de saúde pública do Brasil. Então, às vezes a gente leva ela meio que no banho-maria, a dengue, ao longo do tempo, mas a verdade é que ela é a maior campanha da história do Brasil de saúde pública. E talvez a gente não dê o devido valor
até porque talvez tenhamos passado pela pandemia, e a pandemia mudou o nosso patamar, né? De 3, 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, a dengue esse ano deve ter contabilizado já 3 mil óbitos. Então ela vive um momento, talvez o mais marcante da sua história, o maior número de casos no país da história. Até esses dias atrás a gente estava, acho que são 5 milhões de casos quase no Brasil que está chegando. Então é uma epidemia muito grave. A gente tem lá um trabalho diferenciado de monitoramento e também de controle. Então, Santa Bárbara saiu na frente quando ela fazia as ações de controle, de nebulização, através dos equipamentos acoplados a veículos, e depois todo mundo passou a fazer. Porque antes fazia só com o operador, com aquela máquina costal que a gente chama. A gente foi lá e compramos 2 máquinas acopladas à caminhonete, para poder fazer aquela pulverização que a gente chama espacial, que ela é maior. Ela tem uma eficiência boa, a gente fez um trabalho, inclusive publicado com relação a isso, mas a dengue é um grande desafio. E assim, normalmente, via de regra, a letalidade está ligada ao número de casos. Então, o número de pessoas que morrem é aproximadamente, né, compatível para cada 1000 casos você tem um óbito. E lembrar que parte da culpa é do próprio cidadão, né? Que não cuida, não limpa e permite criadores. Infelizmente, Ju, eu acho que assim, a gente tem uma questão da grande mídia, poderia nos ajudar muito mais no ponto de vista de informar adequadamente. Hoje eu acho que a dengue tem um problema de marketing e de publicidade. Falta um marqueteiro e um publicitário para trabalhar disso, se a gente quiser resolver. E por que eu falo isso? Porque 100% dos criadores são domiciliares, não é 90, 80, é 100. Porque não é o terreno baldio que cria mosquito, não é aqui na Avenida Brasil, o lago daqui do zoológico, ou lá de Santa Bárbara, o Parque dos Ipês, não é isso. Isso não cria mosquito. É o vasinho, é o pneu com água. É o vasinho, é o plástico jogado, é o material reciclado que a pessoa, na boa intenção, ela decide guardar ali para ajudar a natureza, ou às vezes para ter uma renda. É ali que está. É a calha entupida, é o ralo que ficou. Então o Aedes aegypti, ele se adaptou muito a isso, a criadouro artificial, pequeno, e que fica perto das casas, porque é onde ele tem alimento, abrigo e local para se desenvolver. Então eu acho que a gente precisaria. Esses dias eu fui eu dou uma disciplina na Faculdade de Saúde Pública lá de São Paulo, né, dou aula lá com um dos professores encarregados, e eu falei, a gente falta aqui um publicitário. A dengue precisa de um publicitário para poder nos ensinar como nos comunicarmos melhor com as pessoas. Bom, são 7 horas em ponto. Antes do Keller vir com as balas da polícia, mais uma pergunta aqui para o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan. O Chico, gosto de fazer essa comparação, as duas cidades são muito próximas. O Chico vem sendo taxado por alguns positivamente, por outros negativamente, como o pai das praças aqui em Americana. Está revitalizando um monte de praça e falou ontem aqui que vai continuar revitalizando. Santa Bárbara continua sendo a cidade da gastronomia. O senhor é o pai da gastronomia, o pai dos parques lá de Santa Bárbara, como o Parque dos Ipês. O senhor se orgulha disso ou vê como uma limitação da administração só reformar parque e promover eventos gastronômicos? Não, eu acho que isso você tem que trabalhar a administração como um todo, né? E o fato de você reformar um parque, fazer uma praça, ele vai muito além de você transformar aquela degradada, porque você ali, ao fazer uma reforma, se você leva uma iluminação adequada, você traz segurança. Se você coloca lá um núcleo, a gente tem 80 núcleos hoje, nessas áreas que a gente revitalizou, né, nas praças que a gente fez, as áreas de qualidade de vida, como a gente chama, nós temos o núcleo do Qualivida, que é uma política pública de educadores físicos contratados pela prefeitura e que dão aula de graça para a população. Eles fazem treinamento funcional para a criançada fora do horário, né, no contraturno da escola. Eles dão aula de basquete, dão aula de futebol de areia, dão aula de vôlei de areia, dão aula de tudo aquilo que você pode imaginar. Então a gente tem um treinamento nessas áreas que o que nós estamos pensando? Em levar qualidade de vida para as pessoas. E ao longo do tempo essas pessoas diminuírem, por exemplo, a dosagem de medicamento que elas usam para pressão, para diabetes. Por quê? Parece que quando a gente faz pelo público, nós temos que valorizar quando é o setor público fazendo. E valorizar em que sentido? Enquanto uma política assertiva de saúde. Por quê? Se você for num médico de convênio ou do SUS
e tiver com algum exame fora, algum exame, né, do hemograma saiu lá, o colesterol está alto, a primeira coisa que ele vai falar, a primeira coisa é, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada. Eu estava no núcleo da terceira idade esses dias e conversando com o pessoal, falei exatamente isso, falei, o que ele vai falar? Todo mundo respondeu ao mesmo tempo, vai fazer uma caminhada. Então, imagine só, era uma coisa que a gente sempre sonhou, em ter esses espaços recuperados, perto da casa das pessoas, trazendo segurança, e aí você coloca lá um núcleo de qualidade de vida, um professor de educação física que vai dar uma aula orientada para pessoas da terceira idade, para quem que tem a possibilidade de fazer um exercício físico. Então, eu vejo muito além disso, eu vejo muito além da recuperação só dessa área degradada, eu vejo toda a oportunidade que a gente dá para os pais, para os avós, para os tios, para as tias, de levar uma criança para poder brincar no final do dia. Nem todo mundo consegue atravessar a cidade e ir num parque que fica lá do outro lado. Às vezes a pessoa não tem nem carro, ela tem que ter perto da casa dela. Isso é qualidade de vida. Eu já dei 2 exemplos aqui que eu acho que são fundamentais, né? Eu sempre falo deles. No dia 23 de dezembro de 2022 a gente entregou uma área ali do Zabane e uma senhora fez questão de vir falar comigo para dizer o seguinte, ela falou, olha, eu sempre tive vergonha. Para quem conhece a cidade, sabe, ali na Rua Limeira, no Zabane, né? Do lado do supermercado Crema, eu sempre tive vergonha de fazer a ceia de Natal e do Ano Novo aqui na frente da minha casa, na garagem aqui, coisa simples. Eu sempre tive vergonha porque em frente jogavam lixo abandonado, eu tinha medo das pessoas que circulavam ali. Hoje eu venho com alegria dizer para o senhor que esse é o primeiro ano que eu estou chamando todo mundo da minha casa porque aqui está lindo. E o outro, uma pessoa inclusive escutou uma entrevista nossa, e você havia me perguntado o que as pessoas pedem muito. Eu falei, elas pedem área para a gente recuperar, porque a gente já ficou marcado com um governo que recupera. E aí eu estava conversando com o morador e ele veio, eu escutei você falar lá na Vox, lá, que o pessoal pede, mas e o asfalto, e não sei o que, e falou várias coisas, e ele estava meio tenso naquele momento. Eu fui conversando, no final, sabe o que ele pediu para mim? Uma área na frente da casa dele. E agora, então, para deixar a molecada louca, vai colocar uns dinossauros aqui, né? Isso, o Parque dos IP se tornou um paradigma aí, né, da administração pública. Era uma coisa que a gente estava planejando há um bom tempo já, e tem todo um conceito educativo, pedagógico por trás, né, até por eu ser da área ambiental, por eu gostar, né, como 99% talvez das crianças aí, eu acho que 100%, em algum momento fantasia com os dinossauros, né? E ainda mais depois de toda a série do Jurassic Park, do Jurassic World, eu acho que todo mundo sonhava em ver aquilo. Vai ficar bacana. E é uma coisa assim, você imagine que você só consegue ver isso em museu de história natural longe, que você tem que viajar, às vezes fora do país, para ver daquele jeito, com aquela estrutura, daquele tamanho, só fora do país. E o principal também é o seguinte, você paga para entrar no museu desse. Daquele tamanho, aquelas réplicas que estão lá, elas são de tamanho natural, ou seja, é o tamanho daqueles animais quando eles passaram há milhões de anos pela Terra. Quando fica pronto lá, os dinossauros? O Parque dos IPs a gente inaugura junto com os dinossauros até o final de junho. Tá bom. Tá? São 7h06, prefeito de Santa Bárbara vai tomar uma aguinha. A gente volta daqui a pouco com a entrevista especial desta sexta-feira. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 76, Polícia Civil, através do 2º Distrito aqui de Americana, prendeu ontem um homem de 31 anos, considerado líder de uma quadrilha que roubou ao menos 2 residências. De acordo com a Polícia Civil, grupo criminoso composto por 4 homens assaltou 2 imóveis em maio e dezembro do ano passado. Em ambos os casos, os assaltantes agiram com violência. Após o trabalho investigativo, conversei ontem com Marcos Mella, lá do 2º Distrito, imagens de câmeras de segurança, reconhecimento fotográfico, setor de inteligência da Polícia Civil trabalhou muito. Os policiais identificaram o líder do bando e a delegada Regina Aparecida Castilho Cunha solicitou ao Poder Judiciário a prisão do homem e o mandado judicial foi expedido. Ontem, os agentes cumpriram o mandado de prisão temporária e o rapaz foi preso em Cosmópolis. Um jovem
de 19 anos, irmão do assaltante, também havia sido preso por tráfico de entorpecentes. Agora, a Polícia Civil tenta identificar outros criminosos envolvidos nesses 2 assaltos e outros delitos também. A quadrilha suspeita de participação. A Polícia Militar também está divulgando a prisão de um homem procurado na Justiça. Recebemos a informação do Cabo Fábio, do Rádio Patrulhamento com Motocicletas da 1ª Companhia do 19º Batalhão. Chegou a informação de um possível furto na Avenida Nicolau João Abdala. Cabo Luciano e Cabo Fábio, com apoio também de outras equipes da Polícia Militar, com os soldados Mandelli, Pacheco, Sargento Sérgio Arruda e Cabo Lopes, além dos soldados Frigos e Buranello. Alguns suspeitos foram abordados e um homem que estava no local foi detido. Através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão por ameaça. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. Delito de furto não foi constatado, mas pelo menos um procurado da Justiça foi preso. E também tivemos a informação de uma outra ocorrência registrada nas últimas horas aqui na nossa região. Foi a apreensão de drogas na região da Praia Azul. Porções de cocaína, maconha e crack foram apreendidas. Um homem foi detido. Equipe da Romul, subinspetor Ciderley, Aguilera e Alexandre. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil. Drogas e dinheiro ficaram apreendidos e o homem foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. 7:09. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. 7:09. Voltamos com a entrevista de hoje com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Pelvezan. Fazer um ping-pong aqui rapidinho de assuntos chatos. Agora falamos de coisa muito boa até agora, saúde, lazer. Vamos falar agora de coisa chata. O seu antecessor, o Denis Andia, sofreu aí, está sofrendo ainda com as contas. É aprova, desaprova, é parecer, é justiça. Como estão suas contas nos 3 anos iniciais? Olha, a gente tem o único resultado é de 21, que no primeiro julgamento foi desaprovada, mas nós estamos recorrendo. Eu acho que há um entendimento muito factível para aprová-la. Qual o detalhe que o tribunal pegou? Ele pegou precatório que era 2020, entendeu? É uma defesa relativamente assim, que eu entendo que faz muito sentido quando a gente apresentar. Talvez eles não tenham tido esse entendimento, mas nós estamos é muito favorável à aprovação, até porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso, e a própria conta anterior do Denis em 2020 tinha sido aprovada, então não há motivo. 22, ela está no caminho. Acho que ela tem um parecer do Ministério Público de Contas muito favorável, da área técnica dentro do tribunal. As duas têm, 21 e 22 têm pareceres favoráveis dentro do próprio tribunal, da área técnica. Muito bem, em abril tivemos aí a janela partidária com a nova composição da Câmara. Não sei se o senhor se preocupa com isso ou não. Ficou bom para esse seu resto de mandato? Ou não importa se tem mais vereadores da base ou menos? Como é que ficou a sua relação com a nova composição partidária na Câmara? Olha, eu acho que é sempre favorável se você tem uma composição melhor, né, do ponto de vista em número de vereadores. A gente fez um esforço aí, né, de uma articulação partidária. A gente conseguiu montar um grupo legal de partidos e agora a gente tem um número maior de vereadores na Câmara. Eu creio que isso ajuda no processo que a gente vai ter pela frente aí. Faltam apenas 142 dias para a eleição, isso passa rápido. O senhor vai para a reeleição com o mesmo vice, não sabe ainda como é que vai ser? Olha, o Felipe tem se dedicado muito, a aprender, a me ajudar. É uma pessoa que está sempre ao meu lado aí na caminhada. Então eu creio que tem um cenário muito favorável a ele ser mantido aí no processo eleitoral. Kelly. Prefeito, o que o povo de Santa Bárbara, o poder público de Santa Bárbara tem feito para auxiliar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul? Nós fizemos, né, eu conversei com a Fernanda, né, e com a Flaviane, que são duas barbarenses que moram há algum tempo lá em Canoas, né. A Fernanda é casada com o Fabinho jogou com nós aqui, né, há um bom tempo atrás,
e o irmão dele, a gente convive aí, né, no dia a dia muitas vezes, então eu tomei o cuidado de ir conversando com ela para entender o que eles estavam precisando. E aí a gente montou uma operação grande aí de arrecadação de itens, né, entendendo o que elas passaram lá, do que era prioridade, e assim, tá todo mundo, acho que muito sensibilizado com o que aconteceu lá. Uma das maiores tragédias aí, eu acho que a gente já vivenciou no Brasil é a do Rio Grande do Sul lá. Então, estamos mandando para lá todas essas doações. Prefeito, o senhor falou rapidamente aí sobre o governador Tarcísio, que autorizou lá, fez um convênio para o Cruzeiro do Sul, 3 milhões. O Tarcísio tem sido sensível aos seus pleitos ou ficou nisso só do Cruzeiro do Sul? Não, o governador tem sido muito sensível. A gente tem aproximado aí cada vez mais a relação com ele, e ele tem dado boas indicações que logo nós teremos aí notícias importantes, não só para Santa Bárbara, mas para a região. Ele é uma pessoa muito engajada, sabe, muito preparada para o cargo, tem todos os números na cabeça, Ju, todos os números. Você vai conversar com ele, ele sabe de tudo. Então eu creio que ele está com um olhar aqui para a nossa região, principalmente para as demandas, né, daquela regionalização da saúde que ele vem trabalhando há um bom tempo, que ela é realmente muito complexa de ser feita, mas ele tá com isso muito forte aí para ajudar as cidades aqui da região. Prefeito, você vai conseguir entregar e quando? O hospital veterinário? Vai, ele está pronto, na verdade. Faz tempo que está com isso, a gente, na verdade, aí tem uma parte de aquisição de equipamentos, como ele é um convênio com o Estado, tem 2 equipamentos que são aquisição do Estado e a gente está aguardando isso. Então, só finalizando isso, eu já contratei até a equipe para trabalhar lá. Kelão, a última de polícia, 7h14. 7h14, área central de Americana, um homem de 40 anos furtou alguns tubos de cobre, alguns objetos da agência bancária do Banco Itaú, aqui do centro de Americana. Soldados Mandela e Pacheco abordaram um homem de 40 anos. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. A ocorrência teve o apoio da equipe do sargento Arruda, Cabo Lopes, soldados Frigos e Buranello. Criminoso foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. 7h15. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, como ele antecipou ontem cedo aqui, exonerou o seu secretário de esportes, o Márcio Leal, que vai cuidar da sua campanha eleitoral. Chico não quis deixar secretário cuidando de campanha para não dar trombada e gente batendo nas costas do prefeito. E para ficar nesses últimos 7 meses aí, assumiu o Pedro Peal. Pedro Peal é uma espécie de, coitado, quebra-galho, né? Ele era vereador, não foi reeleito, jogaram ele no trânsito, do trânsito foi pro gabinete, agora vai pro esporte. Ou ele é muito bom, ou então ele é um verdadeiro coringa. Prefeito, 7h16, infelizmente nosso tempo já está esgotado, mas agradeço de coração. A gente vai conversar em breve logo, temos aí um projeto bacana aí nas eleições. Espero que tenha um bom final de semana, um resto de mês aí tranquilo para Santa Bárbara do Oeste. Bons frutos para nossa querida Santa Bárbara. Claro, obrigado. Deixar de falar do rock. Do Rock Fest, mas agora no Raízes, na semana que vem a gente tem o festival, os 2 eventos. Festival Raízes na semana que vem, né, dia 26 de maio, nós vamos ter o desfile dos Cavaleiros logo cedo, tem toda a concentração ali no Clube dos Cavaleiros, depois a gente tem atrações o dia todo, mas o grande show é do Edson e Hudson no domingo. Nós então, para cantar todas. É para cantar todas, fez parte da minha história, da minha vida, e inclusive dos momentos do meu namoro com a Fernanda, que hoje é minha esposa. Mas e depois a gente tem aí o Rock Fest. O Rock Fest edição, é a nona, né? É a 7ª edição. 7ª edição. O Rock Fest é a 7ª edição. São shows. Sepultura, Viper, né? A gente vai ter Raimundos, nós vamos ter Pete. Tem muita coisa boa para acontecer. E tá todo mundo convidado, né? Os 2 eventos, né? O Raízes, que é semana que vem, domingo que vem. Tudo de graça. Tudo de graça, lá no Complexo da Usina Santa Bárbara. Tem toda a parte de segurança, organização, feito com muito carinho para todo mundo poder aproveitar. E eu agradeço, Ju, a oportunidade. Qual que é a sua agenda hoje?
Hoje? Vai viajar? Vai ficar por aí no gabinete? Não, vou ficar. Hoje eu tenho entrevista na rádio, depois eu tenho várias agendas à tarde e algumas visitas em obras. Tonel, pega a gravação aqui, põe lá, vai tomar um cafezinho, dá um... Pode ser mesmo. Pode ser. Eu dou aula à noite ainda hoje, Ju. Dou aula. Vai jogar uma bolinha, né? Não, hoje não tem jeito. Hoje eu dou aula ainda à noite, né, pro pessoal lá do mestrado. Tá bom, prefeito, muito obrigado. Viu? Obrigado, viu? Deus abençoe cada um dos ouvintes aí, que seja uma sexta-feira abençoada e produtiva para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço aqui pro Chico também, que tá sempre nos ouvindo aí. Ele sempre é muito gentil comigo. Ele sempre reclama, fala assim, quando o prefeito vai lá de Santa Bárbara, você faz pergunta mais tranquila para ele. É verdade. Um abraço aí. Chora, hein? Eu vou reforçar aqui o nosso querido Edmilson Tonel, jornalista. Vou encaminhar aí as perguntas, vou fazer um compilado, porque tem 108 perguntas aqui. Eu vou fazer um resumo por assuntos e a gente na próxima semana vai respondendo. Tenho certeza que todo mundo vai ficar aí atendido. 7h18. Você acompanhou hoje no Fox News. Clube dos Cavaleiros e autoridades policiais garantem a segurança plena no rodeio de junho. Pedro Peal assume a Secretaria de Esportes por apenas 7 meses. Polícia Civil da Americana prende líder de quadrilha que atacava residências. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste falou ao vivo sobre a realidade e o futuro do município. O São Paulo fecha a rodada da Libertadores apenas com um empate. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.